pessoas, ainda assim, muitos daqueles que rejeitaram, mas existiam pessoas que eram sinceras e que estavam à procura dessa pérola especial, a pérola de grande valor. E elas não desistiram. Tão certo que quando os discípulos que foram escolhidos pelo Filho de Deus, quando eles encontraram Jesus, eles abandonaram tudo que eles tinham, que eles faziam, né? Eles eram pescadores. A Bíblia diz que quando eles estavam lá com o barco cheio de peixes, Jesus os chamou e eles abandonaram tudo, né? E foram ter com o Filho de Deus, a pérola de grande... Eles encontraram essa pérola, certo? Nicodemos também, nós sabemos que ele era um grande líder, mas ele precisava também encontrar essa pedra de grande valor, não é verdade? E ele encontrou, ele era um líder, e quando ele soube que o Filho de Deus estava lá, ele acreditou no Messias, mas ele não queria se expor, né? Diante da sociedade. O que foi que ele fez? Ele encontrou uma maneira de ter um encontro com a pérola, certo? E ali Jesus mostrou para ele que ele era realmente aquilo que ele procurava, certo, irmãos? Os tempos foram passando e lá no livro de Atos 2, vocês sabem que lá aconteceu algo tão extraordinário que os discípulos almejavam. Eles começaram a questionar por que a promessa do Espírito Santo não havia descido sobre eles. E então eles tiveram que passar 10 dias ali, jejuando e orando e buscando incessantemente a presença e o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Nós, queridos irmãos, como irmãos que somos da Igreja de Deus, precisamos mais do que nunca reconhecer Jesus como a pérola de grande preço em nossas vidas. Sabe? Não adianta eu vir apenas para a igreja ou ter apenas o título de ser um adventista do sétimo dia, né? Tá aqui todos os sábados, nas quartas-feiras e no domingo, mas se eu não tiver uma entrega por completo do meu coração na pessoa de Deus, os discípulos, eles tiveram que fazer isso, renunciar tudo aquilo que não prestava para poder receber o poder do Espírito Santo nas suas vidas. E a palavra de Deus diz que depois que eles receberam essa pérola, o poder de Deus nas suas vidas, eles pregavam e mais de 3.000 pessoas se converteram, certo? E a mensagem continuou e mesmo assim, todos os dias, pessoas eram convertidas aos pés do Filho de Deus. Irmãos, nós vivemos em uma época em que essa mensagem ela deve ser aplicada não somente para nós, mas também para aqueles que estão lá fora, esperando apenas uma oportunidade, porque muitas delas também têm corrido atrás de uma verdade nas suas vidas, não é verdade? Mas nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos que somos e mensageiros dessa verdade, a luz do mundo. E quando você chega a dar um estudo para alguém, ela com certeza ela reconhece, não é? Ela reconhece que o caminho que ela está trilhando não é o caminho que o conduzirá para a eternidade. Mas quando ela encontra Jesus na sua vida, aquilo que elas procuram, que é a pérola de grande valor, elas abandonam tudo e seguem ao Filho de Deus. Muitas das vezes têm vindo até mesmo às portas da igreja, ou até mesmo entrado dentro da igreja, mas nunca o seu coração está tão próximo daquilo que deve ser a sua conduta como filho de Deus. Estão tão próximos, mas porém tão distante do reino de Deus, certo? Todos nós sabemos que a igreja ela não vai nos salvar. O que nos salvará é a nossa transformação, a renúncia do eu, certo? A renúncia do eu. E o poder do Espírito Santo ele será manifesto na vida de cada um de nós, aqui presente, nós que estamos aqui nesta noite e os nossos irmãos que não estão conosco neste momento. A parábola, ela representa, na verdade, para nós aquilo que Deus quer que sejamos ou que busquemos para nosso crescimento espiritual. Jesus, ele é a pedra ou a pérola de grande preço, ele é uma pérola especial. Ele deixou o seu trono para vir morrer por você e por mim. Amém? Ele veio e fez isso com muito amor em seu coração.
Para Deus, você é a pessoa mais especial, não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. E foi por isso que essa pérola tão especial abandonou tudo que tinha e veio para aqueles que naquela época rejeitaram. Mas a mensagem ela foi aplicada naqueles tempos e ela hoje é para nós também que estamos aqui. Eu pergunto nesta noite para meus irmãos, como é que está a tua vida como servo de Deus? Como é que você tem andado nos caminhos de Deus, buscando esse conhecimento tão especial? Às vezes nós passamos tanto tempo na igreja e quando você olha para os bancos, você vê como faltam os irmãos que tantas vezes sentaram ao nosso lado e já ficaram para trás, não é verdade? Por quê? Porque muitas das vezes eles esqueceram de continuar a sua busca, porque nós sabemos que a busca da nossa salvação, a salvação ela é diária, né? Ela é diária, ela é constante, a todos os momentos. Quando você está ali agarrado com a videira verdadeira, que é o Filho de Deus, você jamais será abandonado, jamais será cortado. Os discípulos, como eu falei no início, eles tiveram que fazer renúncias de tudo aquilo que o impedia eles de se aproximar do Filho de Deus. Uma certa feita, quando eu era ainda menino, né? Já faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Meus pais, eles moravam aqui em São Luís, certo? E meu pai, ele trabalhava em uma empresa, talvez alguém aqui conheça a Merck, lá embaixo tinha uma fábrica de fazer babaçu, né? O óleo de babaçu. E meu pai, ele trabalhava lá. O patrão dele disse, olha, seu Simão, você vai ser transferido para o interior. O interior aqui de Santa Rita, né? Santa Rita tinha um povoado chamado Pedreiras. Isso foi em 1979. Alguns aqui nem tinham nascido ainda, né? 79. Eu me lembro porque eu tinha 9 anos na época. Véspera da nossa ida, aconteceu um acidente comigo. Eu gostava sempre de ver a minha mãe passando o café da manhã e eu gostava de ficar ali próximo, sentindo o cheiro o aroma do café. Quando de repente, irmãos, eu não sei como, mas a panela, o papeiro que ela segurava, ele escapuliu da mão dela e veio todo sobre mim, né? E aquela água quente, o café quente, me consumiu essa parte aqui todinha. E eu gostava de dormir de pijama, né? Um pijama já estava ficando pequeno, porque eu estava crescendo. E quando a água bateu, ele colou. E como meus pais não tinham experiência de nada, sabe o que foi que eles fizeram? Arrancaram, né? E saiu o couro do meu corpo todinho e eu gritava de dor. Os vizinhos diziam, o filho de Simão já está tomando café cedinho. E já sabe que eu estava entrando né? Mas, na verdade, foi uma dor insuportável que eu sofri naquele momento, né? Uma queimadura terrível, quase que eu fico aleijado. Mas fizemos a nossa viagem para o interior. Quando chegamos lá, não tinha luz elétrica, certo? Era ainda nas lamparinas, né? E aí, irmãos, por incrível que pareça, Deus enviou um mensageiro dele naquele povoado, lá no interior. Era um anjo de Deus, um comportor, certo? Lá em casa nós éramos 7 irmãos, 7 homens e 2 mulheres, né? E todos pequenos. Alguns já sabiam ler, eu não sabia ainda ler porque o meu estudo foi muito fraco. E então minha irmã, ela é a única que sabia já ler muito bem. E aí um comportor, naqueles tempos ele passou por lá, 1979. Ele passou e vendeu uma pérola especial, a vida de Jesus, né? Vendeu para a minha família, meus pais compraram esse livro. E todas as noites, ao entardecer, não tinha nada para fazer. Ela nos reunia, minha irmã mais velha nos reunia e colocava a lamparina bem no meio ali. E aí ela começava a folhear, né, o livro A Vida de Jesus, mostrando as figuras e falando, né, as histórias maravilhosas. Daqueles tempos em diante, eu tinha apenas 9 anos, mas ficou aqui, no meu coração. Passei 7 anos, voltei já com uns 14 anos de idade para São Luís. Por incrível que pareça, a mensagem ficou nos nossos corações, eu e meus irmãos. Encontramos uma igreja, a Igreja Adventista do 7º dia. Estava acontecendo uma conferência lá no bairro onde eu morava. Tinha uma irmã chamada Alice, ela já até faleceu há muito tempo. Ela era uma verdadeira missionária. Ela dizia assim, olha, eu vou passar tal hora na porta da tua casa, né? E eu quero te ver lá me esperando. E nós éramos 5, meus 5 irmãos, né?
E aí ela fazia um arrastão na rua, certo? Ia passando e levando todo mundo. Foi tempos bons naquela época. Por que eu estou contando essa história para meus irmãos? É porque, na verdade, Deus ele já tinha feito um plano especial, assim como Ele fez para cada um de vocês que estão aqui presentes, desde lá do princípio e também da redenção. Ele já estava me buscando lá no interior, há muito tempo atrás. E quando eu já tinha meus 14 anos de idade, conheci a verdade aqui no meu bairro que hoje ainda moro, encontrei a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dias antes, quando eu ainda não frequentava a igreja, eu cheguei até aí, nas portas das festas, e uma vez eu estava lá com meus colegas de rua, e aí a gente estava encostado lá na parede, e aí existia outro grupo, e eles começaram a nos empurrar, e eu disse, rapaz, aqui não é lugar para mim, né? Eu era muito tímido, na verdade, naquela época, eu disse, o que eu estou fazendo mesmo aqui? E eu disse, daqui de hoje em diante, nunca mais eu quero pisar os pés aqui. Aí Deus enviou a irmã Alice, e hoje, graças a Deus, eu estou na casa de Deus, certo? Entre trancos e barrancos, né? Lutas e provas, mas a mensagem foi pregada lá no passado, e eu encontrei a pérola de grande valor, encontrei Jesus na minha vida, amém? Sabe, amados, nós precisamos, na verdade, deixar esse poder de Deus ser transformado em nossos corações, né? Precisamos e necessitamos mais do que nunca, é urgente isso para nós, como servo de Deus. Mas sabe, é preciso uma renúncia. A dádiva, ela foi dada para cada um de nós. O mercador, né, que é também representado como o próprio Jesus Cristo, certo? Ele veio em busca de você e de mim, e Ele deixou tudo lá por você e por mim, certo? Agora nós precisamos fazer uma renúncia, precisamos deixar que o Espírito Santo transforme as nossas vidas, os nossos corações. Se no teu coração ainda existe algo que tem te impedido de receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo na tua vida, é o momento de você fazer uma retrospectiva, uma análise para ver onde é que tem falhado. Sabe, eu acredito que muitas vezes, como cristão que nós somos, nós temos aí os nossos altos e baixos, né? Às vezes tem dias que eu não quero ler a Bíblia, eu não quero me ajoelhar para orar, né? E a gente às vezes encontra uma desculpa, mas a gente sabe que tudo isso por trás é o inimigo de Deus que está tentando, de todas as maneiras, fazer com que você desista de caminhar, de trilhar nos caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está cada dia mais diminuindo. E quanto mais ele puder arrastar para o seu lado, ele vai fazer isto. Só não vai levar aqueles que estiverem realmente alicerçados nessa rocha verdadeira, certo? O irmão Ati diz que a vida do cristão ela é como uma árvore, que quando vier os tempos de sacudidura, que não vai demorar muito tempo, como a angústia de Jacó e o tempo de angústia, a igreja será sacudida e irão cair os frutos podres, aqueles que passaram tanto tempo na igreja, mas nunca tiveram um encontro especial na sua vida. Nunca tiveram encontro com a pérola de grande valor. E quando vierem as provações, essas pessoas, elas vão cair e vão se distanciar dos caminhos de Deus. Oxalá que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, não sejamos, nunca Deus permita que aconteça isso conosco. Mas que cada dia nós possamos buscar o poder do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Amém. Vocês sabem que este livro aqui, a história do grande mestre, né? Nós sabemos que Jesus, eu fico imaginando assim, quando ele esteve aqui na terra, né? Que quando ele reunia as pessoas para pregar, ele falava nas parábolas, né? As pessoas ficavam maravilhadas, né, com a presença daquele homem ali. Era tão certo que muitos não queriam deixar ele por nada, certo? Ele cansava, mas ele estava ali atendendo aos necessitados, aos miseráveis, né, aos coxos, aos paralíticos.
porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus, ele estava ali como Deus homem, mas que ele era o pai de cada um deles, na verdade, e ele se compadecia por isto. O cansaço daquela multidão fazia com que Jesus ele se distanciasse um pouco para ir se refugiar, e no seu refúgio ele buscava o poder do alto, do próprio Pai, certo? Para se fortalecer. A irmã Ati diz que quando amanhecia o dia, nunca o sol pegou ele sem estar na presença de Deus, o seu Pai. Vejam, o próprio Deus, Filho, ele nos dá o exemplo. Nós que somos tão miseráveis e pecadores, por que nós não podemos tirar também um tempinho especial para buscar o nosso Deus eterno, nosso Pai celestial? Amém? Precisamos fazer isto, irmãos, sabe por quê? Porque assim como o povo no passado, como a igreja de Laodiceia, né, que dizia-se ser e que estava abastada e de nada precisava, mas Jesus deu um conselho para eles: olha, compre de mim o ouro refinado, o ouro puro, compre colírio para os vossos olhos e compre vestes para que ninguém veja a tua nudez. Sabe, irmãos, como igreja de Deus, nós precisamos, na verdade, nos revestir desse poder do Espírito Santo. Nós precisamos deixar que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas, para que assim nós possamos estar preparados quando vierem as grandes provações, certo? Precisamos estar revestidos desse poder. De nada adianta eu passar a minha vida toda dentro da casa de Deus, ouvindo as mensagens, certo? E quando for naquele grande dia, o dia final, eu ser encontrado em falta e não herdar a Canaã celestial. Moisés, quando ele esteve aqui, todos nós sabemos que ele passou 40 anos conduzindo uma nação inteira, mas quando chegou na entrada da terra da promessa, Deus disse: olha, Moisés, você não vai entrar. Sinto muito, Moisés, tu não vais entrar na terra que eu prometi dar a você e toda esta nação. Todos nós sabemos o que foi que aconteceu no passado com Moisés, né? Ele feriu a rocha e por esse motivo ele não entrou na cidade, na Canaã terrestre. Deus fez com que ele dormisse e ele dormiu o sono da morte, mas Deus mesmo ressuscitou. E quando foi um dia, lá no Monte da Transfiguração, ele apareceu lá para consolar o Filho de Deus, não é verdade? Ele apareceu lá. Ele, Moisés, está vivo e ele já está lá na Canaã celestial, certo? Irmãos, nós estamos nos portais da Canaã celestial. Não permita que o inimigo impeça você de galgar com passos firmes para a eternidade. Está chegando o momento final da história deste mundo e nós precisamos, mais do que nunca, atravessar esse deserto para chegar no nosso destino final, que é lá na Canaã celestial. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e que possa fortalecer cada dia mais a cada um de nós aqui presente, para que quando Jesus voltar, nós possamos dizer: eis o nosso Deus a quem tanto aguardávamos, e nos alegraremos e com Ele viveremos para toda a eternidade. Precisamos deixar que o Espírito Santo faça uma morada especial em nossas vidas. Neste momento, eu vou cantar esta canção e ela fala realmente do poder do Espírito de Deus, que você possa meditar na letra desta música, certo? E fazer aí uma análise na tua vida, certo? Entregando-se cada dia mais, uma renúncia do eu. Vamos ouvir esta canção. Quando o vento do Espírito soprar
uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo para queimar? Pecados escondidos, uma fera adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém? Quando vivermos esse Evangelho em nossas vidas, Jesus Cristo vai voltar. Vamos orar neste momento. Nosso bondoso Deus, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, pelo grande privilégio, Senhor, dado a nós que estamos aqui, de poder ter conhecido essa pérola de grande valor, Senhor. Que cada dia nós possamos correr atrás da mesma em nossas vidas, para que quando, Senhor, chegar o dia final, todos nós possamos estar preparados para nos encontrar contigo, Senhor. E que nós não sejamos achados em falta, mas que possamos sempre te buscar em espírito e em verdade. Ó Deus, transforme os nossos corações. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui nesta noite estão aqui presentes, Senhor. Tu conheces o coração de teus filhos, de cada um, Senhor. Tu sabes a necessidade que todos nós temos. Por isso, Senhor, nosso Pai, supre as mesmas de conformidade com o teu querer, a tua boa vontade. Abençoe cada família aqui individualmente, Senhor. Derrame uma bênção especial sobre os teus filhos. Crie um escudo de proteção, Senhor, sobre as nossas vidas e nos torne invisíveis diante de nossos inimigos, Pai.
e nos conduza com passos firmes para a eternidade. Seja conosco, nos abençoando nesta noite e no restante desta semana, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.